em Mateus capítulo de número 26. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 26. Amém. Mateus capítulo de número 26, nós vamos falar com vocês, e ao mesmo tempo, antes de tomar a ceia, com o tema Por Trás do Pão e do Vinho. O que é que será que existe por detrás do pão e do vinho que Jesus compartilhou na sua última ceia na terra? Foi a última ceia de Cristo na terra, porque vem uma outra ceia aí, e você vai participar dela. Tomara. Vai depender se você vai ficar firme na fé, porque a próxima ceia que Jesus vai tomar será uma ceia gloriosa no novo reino, e eu de verdade creio que estarei lá, pela graça, e eu espero ver você lá. Tomara que eu veja o seu rosto lá, e nunca mais o seu rosto vai enrugar. Nunca mais você terá dor cervical. Você não irá usar mais óculos. Quando você for no banheiro, tudo vai funcionar direitinho. Talvez nem você precise ir no banheiro. Não vai ter dor no globo ocular. Não vai ter traição. Você não vai ter mais boletos para pagar. Seu corpo será novo, cheio de vida e de luz. Nunca mais você vai sentir uma dorzinha sequer. Nem a doença chegará perto de você. Você estará seguro e sua casa não terá muros. Você não vai precisar pagar plano de saúde, nem plano de seguro, nem pagar o motoboy da rua para vigiar e apitar na sua orelha. Não vai ter polícia, mas também não vai ter ladrão. É um ambiente onde a luz será não artificial, mas o rosto do Cordeiro vai iluminar todos nós. E lá no reino novo do Pai e de Cristo, eu espero ver você. De verdade eu espero ver você. Vamos ler Mateus capítulo de número 26, versículo de número 17 ao versículo de número 30. Mateus 26, verso 17 ao 30 diz: No primeiro dia da festa de pães sem fermento, ou ázimos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, também disse: Com certeza não sou eu, mestre.
Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, ou da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós já oramos, mas vamos orar de novo. Mas antes, deixa eu pedir para o William e para a Lilian sentarem aqui na frente, porque senão vocês vão cansar de pezinho aí, e a gente já vai depois da palavra servir. Obrigado. Obrigado, Pai. Fala poderosamente. De manhã eu estava em oração, e aos domingos eu jejuo. Aos domingos eu sempre prego em jejum. Ah, pastor, agora perdeu a força porque você contou. Não, eu estou contando para servir de exemplo. Eu jejuo 2 vezes por semana e oro por mim, pela revelação da palavra, pela minha vida cristã, pela igreja que eu pastoreio, pelo ministério, pelo tempo de Deus, para discernir as coisas. E aos domingos eu chego aqui, eu estava de manhã cedinho na minha oração, e eu não acabei de ajoelhar para orar, e Jesus se aproximou. Eu percebi Ele no meu espírito instantaneamente. Não precisa do meu sentimento, porque Ele prometeu que quando nós nos reuníssemos em nome dEle, Ele estaria no nosso meio. Ele prometeu isso, e Ele não promete e não cumpre, Ele promete e cumpre. Então Ele está aqui. Mas eu não deixei de perceber o Mestre desde que eu saí de lá. É uma percepção diferente. Eu sei que Ele está com a gente todos os dias, mas hoje tem uma percepção diferente. Então aperte os cintos, prepare sua alma, seu coração, porque Ele vai falar e tocar sua vida, em nome de Jesus. À primeira vista, a ceia parece ser apenas pão e vinho, né? Pão e vinho. Para muitos e para muitas pessoas é apenas um ritual religioso que é repetido todos os meses. Mas Jesus nunca quis que a gente enxergasse o pão e o vinho como apenas comida e bebida. Jesus nunca quis que nós enxergássemos a mesa como somente elementos para alimentar o corpo. Por trás do pão e por trás do vinho existe uma história de uma pessoa como você. Essa pessoa é Jesus. Ele foi como você, como eu. Ele era 100% Deus, o Verbo encarnado, o Deus encarnado em Cristo. Mas ele era 100% homem também. E por trás do pão, por trás do vinho, existe uma história. A última ceia de Jesus na terra era um momento muito tenso, muito perigoso, porque os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os judeus da religião da época de Cristo lá atrás, estavam querendo matá-lo. Era a última ceia. Jesus chegou na ceia e disse: o meu tempo está próximo. Jesus sabia que ia morrer dia depois dessa ceia. O ambiente não era tranquilo, era um ambiente tenso. Mas antes de chegar esse dia, Jesus sorriu, Jesus deu gargalhadas, Jesus brincou na rua,
com brinquedos de madeira, feito de carpinteiro. Jesus colheu trigo, milho, viu sua mãe fazer pão, perguntou: quando fica pronto, mãe? Quando é que vai estar pronto o pão? Jesus teve conversas com o seu padrasto José, chamado de pai dele, mas ele era o padrasto, porque o pai era Deus. Ele teve muitas boas conversas com seu pai, brincou com seus amigos, ia à sinagoga, tinha tempo com Deus, desde a infância ele tinha tempo com Deus, tempo para a palavra de Deus, conhecia adultos, conhecia homens, mulheres, conhecia comerciantes. Em um momento da vida dele, ele mesmo se tornou um comerciante. Jesus foi um comerciante. Ele vendia produtos que ele mesmo fazia. Com as suas próprias mãos ele fabricava batentes de portas, mesas, trancas de madeira, cadeiras, utensílios para casa. Vendia, depois ia cobrar, porque ele tinha que ter um sistema de cobrança. Ele lidava com dinheiro. Ele viu muita gente morrer, ele viu muita gente partir, ele viu muitas crianças nascerem. Ele era exatamente como você, como eu. Ele viu carruagens simples, mas ele viu carruagens romanas lindas, tipo carro 2.0. Ele entrou em lugares fantásticos e entrou em lugares terríveis. Ele teve sonhos, ele dormiu em colchão de palha, dormiu ao relento. Ele viveu a vida. Por trás do pão existe uma história. Por trás do vinho existe uma história do homem Jesus, do Deus encarnado, que viveu aqui entre nós 33 anos, segundo os estudiosos da teologia. Existe uma história por detrás do pão, existe uma história por detrás do vinho, existe uma aliança por detrás do pão e do vinho, existe um sacrifício por detrás do pão e do vinho, existe uma promessa futura por detrás do pão e do vinho. Naquela noite que Jesus comeu a sua última ceia aqui na terra, enquanto os discípulos viam pão sendo partido e cálice sendo compartilhado, Jesus estava revelando o maior e mais poderoso ato de amor na história da humanidade. Ali, naquele lugar da última ceia, ele revelou aos seus discípulos o maior e mais poderoso ato feito na história. O pão apontava para o seu corpo entregue. O vinho anunciava o seu sangue derramado. E ambos, o pão e o vinho, proclamavam o Cristo da cruz. O Cristo da cruz, que estava prestes a mudar para sempre o destino da humanidade, o meu e o seu destino, para sempre. Quem olha apenas para o pão, vê um alimento. Quem olha apenas para o vinho, vê uma bebida. Mas quem olha com fé, vê Cristo, vê Jesus, a cruz, e vê também a esperança da eternidade. Hoje nós vamos descobrir aqui em 3 pontos importantes o que existe por trás do pão e do vinho. E meu desejo, meu coração e minha oração é que você não se esqueça do que está por detrás do pão e do vinho. Por trás do pão existe um corpo entregue por amor. No texto que você leu, no versículo 26, Jesus disse: tomem, comam, este é o meu corpo. É claro que o pão não é o corpo, mas é uma simbologia
por detrás, Jesus usou o pão que se come para dizer: eu vou alimentar vocês, eu vou nutrir vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou manter vocês vivos, porque sem comida ninguém fica vivo. Eu vou alimentar, eu vou nutrir, eu vou dar força, eu vou fazer você ficar vivo. E a troca por isso é o meu corpo. E Jesus disse: tomem, comam, é o meu corpo. O pão partido lembrava que Jesus seria ferido em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. O inocente seria entregue pelos culpados. O justo sofreria pelos injustos. Seu corpo seria oferecido para que nós tivéssemos vida. Vida. Toda vez que nós participamos da ceia, gente, nós devemos lembrar que a nossa salvação teve de verdade um alto preço. Você ser salvo e a sua eternidade ser garantida teve um alto preço. Lembre-se sempre disso. Então o pão, e por detrás do pão existe um corpo que foi entregue. Lembre-se disso. Por trás do vinho existe uma nova aliança. Em Mateus 26, no texto que você leu, versículo 27 e 28, ele diz: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Tomem e bebam. É o sangue da nova aliança. O que Jesus queria é que as pessoas entendessem, que seus discípulos entendessem que não era apenas uma bebida da oliveira, do vinhedo. Era um produto ainda mais poderoso, era um sangue derramado para fazer uma aliança. No Antigo Testamento, a gente que é brasileiro, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender isso. Mas se você é daqueles mais famintos, se você é daquelas mais sedentas e estuda a palavra e mergulha na palavra, você já aprendeu que tudo no Velho Testamento, todas as alianças feitas no Velho Testamento só eram possíveis de serem firmadas com sangue. E Jesus vem e disse: este é a nova aliança no meu sangue, e eu estou fazendo com você uma aliança. Agora perceba uma coisa: a aliança que Jesus estabelece não é como a aliança do Velho Testamento. Por isso não fique preocupado muito com hábitos do Velho Testamento. Não fique dando muita atenção com práticas do Velho Testamento. Essas coisas judaicas não têm nada a ver com a gente. E nem Jesus quer que tenha. Porque isso atrapalha a nossa fé. A nossa fé não é fazer práticas judaicas. Se você entrar em práticas judaicas, você está voltando atrás, na velha aliança, que Jesus já removeu. A aliança é nova e não tem nada a ver com a aliança com os judeus. Não fique preocupado em buscar a sua cidadania judaica para ser rico igual Salomão. Isso é bobeira. Você é rico não por causa de Salomão, você é rico porque aquele que era rico se fez pobre para que por sua pobreza nós fôssemos enriquecidos em tudo. A aliança que Jesus veio fazer é completamente diferente da aliança do Velho Testamento. É uma aliança definitiva. Não precisa mais fazer nenhuma. Não precisa mais derramar sangue. Ninguém mais precisa pagar promessa. Ninguém mais precisa sofrer para obter nada de Deus. Ninguém mais precisa se sacrificar, porque Jesus é o nosso sacrifício eterno, perfeito. A aliança de Jesus é perdão completo do seu passado, do seu presente e do pecado que você vai praticar amanhã. Ele já perdoou você.
O sangue de Cristo e a aliança de Jesus, ele lava não somente os meus e os seus pecados, mas ele limpa a sua consciência, aquela memória ruim de coisas que eu e você fazemos. Jesus lava a nossa consciência. Jesus nos reconcilia com Deus. Ele diz: olha, agora eu sou seu amigo. Antes, Deus só era amigo de quem estava na aliança. Deus só era amigo de quem era praticante da lei. Agora, Deus é amigo de todos que confiam em Jesus. O sangue de Jesus, a aliança de Cristo, nos garante livre acesso a Deus. Você não precisa de padre para chegar a Deus. Você não precisa de pena branca, de pai mané, de zinfim nenhum. Você não precisa de pastor, não precisa de bispo, você não precisa de apóstolo, você não precisa de profeta para chegar a Deus. Você pode estar em qualquer lugar no seu dia a dia, e quando você disser: Pai, me ouve, em nome de Jesus, Ele vai ouvir você. Jesus garantiu com o seu sangue que a gente pode chegar a Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, sem nenhum intermediário, somente Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse quem? Jesus. Não precisa de imagem, não precisa de estátua, não precisa de representante, não precisa de ninguém, não precisa de nada, só precisa de Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Ele derramou sangue. Nós não somos aceitos porque merecemos, nós somos aceitos por Deus por causa do sangue de Jesus. A ceia nos lembra que pertencemos a Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. O pão, por detrás do pão existe um corpo, por detrás do sangue, do vinho existe um sangue, existe uma aliança. Mas por detrás da ceia completa, do pão e do vinho, existe uma esperança futura. Em Mateus 26, 29, Jesus declara que Ele voltará. Do fruto da videira Ele vai beber de novo só quando Ele voltar. E Ele não vai beber sozinho, Ele vai beber comigo, vai beber com você, vai beber com a gente, vai beber com a igreja toda, de todas as épocas. Será uma grande ceia. Eu fico pensando que tamanho será a mesa. Você vai dar conta, Lili e William? Vai ter que passar a salva lá, hein? Vai ter que passar a salva não, a bandeja de vinho. Não vai. Os anjos vão estar juntos servindo. Nós vamos tomar a ceia porque Jesus garantiu: até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. A ceia por detrás disto aqui, da mesa, existe uma esperança futura. A ceia olha para trás, não somente para trás, ela olha para o futuro. Ela não olha só para trás, para o Jesus da cruz, mas ela olha para o futuro. Ela olha para o seu destino, para o meu destino. Cada ceia, gente, anuncia 3 coisas poderosas. Anuncia que Jesus morreu, anuncia que Jesus ressuscitou e anuncia que Jesus voltará. Nós devemos participar da ceia, da mesa, esperando um grande banquete, um banquete eterno, que Deus vai levar a gente para lá. Mas como que eu vou chegar lá, pastor? Confie em Jesus. A ceia fortalece e nos lembra que esta vida e esta mesa não é definitiva. A maior ceia e a maior vida ainda está por vir, e Jesus está trazendo ela para a gente. Não falta muito tempo não, gente.
Ele está voltando. Você pode crer sim ou não? A maior ceia e a melhor vida está por vir. Está por vir. De tudo que nós estamos ouvindo nesta manhã, eu queria que você guardasse algumas coisas. Por trás do pão existe um corpo entregue. Por trás do vinho existe um sangue derramado. Por trás da mesa existe uma cruz. Por trás da cruz existe uma graça que salva. E por trás da graça que salva existe uma promessa: Cristo voltará. Quando a gente participa da ceia hoje, eu quero desafiar você a não olhar apenas para o pão e apenas para o vinho ou para a mesa. Eu quero que a gente contemple, que a gente perceba no Espírito, pela fé, aquele que entregou o seu próprio corpo, derramou o seu próprio sangue e preparou um lugar para eu e você vivermos na eternidade. Vamos fazer isto, nós vamos fazer isso esta manhã, mas nós vamos fazer em memória de Cristo. Essa memória de Cristo não é apenas uma lembrança do passado. A mesa que você vai participar agora não é só um grito do passado. Não. Acima de tudo, é uma renovação da nossa fé. É a renovação da nossa aliança com Jesus. E é uma renovação da nossa esperança de que Cristo vem nos buscar. E Ele vem buscar você se você puder crer. Se você não creu, essa manhã pode ser a manhã de fé para você. Você pode crer em Cristo nessa manhã. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você pode fazer nesta manhã e garantir que Jesus é a sua nova aliança. E Ele vai levar você no devido tempo para o reino eterno. Uns entre nós vão partir antes e vão, porque são apressados, vão para a glória. Outros pode ser que fiquem aqui e encontrem Jesus nos ares, eu não sei. Mas não importa se alguém vai antes ou se vai encontrar nos ares, no final das contas, todo aquele que crê viverá eternamente e provará da mesa do Senhor. A mesa fala dessa esperança. E nós precisamos renovar a memória que existe um preço alto aqui envolvido. Um preço de cruz, do corpo de Cristo, um preço de sangue, de uma nova aliança. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai,